Hoje é o nosso, lançando aqui para vocês o segundo vídeo, né, desse meu canal, assim, desse fadado canal ao fracasso, é, dessa série, né, de videoaulas, de vídeos, né, sobre a redação, modelo Enem e os outros modelos, né, e aí agora a gente vai falar sobre a redação modelo Enem, mais especificamente a gente vai fazer uma análise dessa redação, né, redação específica. Como mote desse vídeo, a redação que eu passei para os meus alunos, né, lá do Rio Branco, e eles tiveram muita dificuldade em geral, né, para fazer essa redação. E aí a gente vai analisar uma redação com esse tema para que vocês consigam saber tanto como é que a redação modelo Enem é corrigida, quanto ter ideias, né, ter mais ideias assim de como estruturar o texto, quais repertórios utilizar e tudo mais. Beleza, meu nome é Fernando Gleiber, né? E quem quisesse me seguir aí nas redes sociais para tirar dúvida, para conversar, é só ir lá no Instagram que dá certinho. Beleza, vamos lá. O tema, gente, é depressão e seus impactos na sociedade brasileira, né? Então, sempre prestem atenção nesses termos, né? Que depressão, impactos e sociedade brasileira, né? Fiquem ligados aí que eles são importantes, né? Principalmente para a competência 2. Beleza. A redação que eu tirei até da internet essa redação, né? É bem fácil de encontrar. Ela começa assim: o livro Leviatã, do filósofo inglês Thomas Hobbes, contém a premissa de que o homem é o lobo do homem. Sob essa perspectiva, é possível compreender que a depressão está diretamente relacionada ao comportamento dos indivíduos em relação aos seus iguais. Assim, faz-se necessário analisar como a ausência de cuidado familiar e como há uma banalização do tratamento reforçam a existência desse problema na sociedade. Em primeira análise, o sociólogo francês Émile Durkheim define que o fato social é experienciado pelo indivíduo através de uma força persiva que determina e compele seu comportamento no ambiente coletivo. Dessa forma, a ausência de cuidado familiar pode ser considerada a principal ferramenta para a manutenção do avanço da depressão na mente do cidadão. O crescimento do poder de influência através da repetição exaustiva, negação que censura o problema do indivíduo, além da exposição de argumentos inferiorizantes, faz com que tal questão seja normalizada no imaginário popular e, por conseguinte, extremamente difícil de ser combatida. E continua. Além disso, cabe ressaltar que a banalização da depressão burla preceitos constitucionais. Nessa perspectiva, a Constituição brasileira, promulgada em 1988, após 2 décadas da ditadura militar, transformou a visão dos cidadãos perante seus direitos e deveres. Contudo, 20 anos depois de sua divulgação, o direito de um tratamento eficiente para a erradicação da doença continua impraticável. À vista de tal preceito, a depressão odiernamente não é tratada com rigidez, o que configura-se uma chaga social que demanda imediata resolução. Em suma, percebe-se que há necessidade de ações eficientes para a contenção da depressão na sociedade brasileira. Em função disso, as escolas devem inserir feiras culturais para que as famílias entendam mais sobre o assunto, com o intermédio de agentes de saúde disponíveis em sanar dúvidas sobre a doença, a fim de acabar com o problema. Pela mesma razão, cabe ao Poder Executivo garantir o cumprimento dos direitos constitucionais dos cidadãos acerca de criar centros de saúde especiais para os indivíduos com a depressão no intuito de eludir o avanço. Feito isso, o conflito vivenciado não se tornará realidade. Beleza. E aí, gente, lá na correção da redação do Enem, né, como acho que vocês sabem, né, existem 5 competências, cada competência trata de aspectos específicos, e cada competência dessa vale 200 pontos, o que no final, né, se você conseguir tirar a nota máxima em cada um, você vai conseguir tirar 1000 pontos, né, 200, 200, 200, 200, 200, que dá 1000. Beleza. Na competência 1, a gente vai analisar se o candidato consegue ter um domínio da escrita formal da língua portuguesa bom. E aí, essa competência ela vai de 0 a 200, né? 0, 40, 80, 120, 160, 200. E aí, para esse candidato, a avaliação, né? Assim, claro que essa avaliação ela pode ser um tanto quanto, depende às vezes um pouco do corretor, né? Existe uma margem de distância que pode acontecer, né? Nota, só se essa margem for muito grande, né, que vai ser prejudicial lá para a correção, porque vai ter que ter outro corretor, né? Mas
nota que eu dei para essa redação foi 160. E aí, nessa competência 1, em geral, a gente trabalha com desvios de aspectos sintáticos, vamos dizer assim, né? Sintáticos, aspectos que se relacionam mais com, com a construção boa das frases, e desvios, né? Desvios gramaticais, desvios de concordância, desvios de, sei lá, de oralidade, por exemplo, né? Quando você traz a oralidade para o seu texto. E aí, nessa redação, ela tem alguns erros, né? Por exemplo, ela tem erros de vírgula, quando ela fala assim: sob essa perspectiva, é possível compreender que a depressão está diretamente relacionada ao comportamento dos indivíduos em relação aos seus iguais. Aqui a gente tem uma vírgula aqui, sob essa perspectiva, vírgula, né? À vista de tal preceito, a depressão ordinariamente não é tratada com rigidez, o que configura-se uma chaga social que demanda imediata resolução. E a gente vai ter uma vírgula também aqui, porque aqui já é outra oração, né? A gente tem uma vírgula aqui. E aí ela vai ter erros também de concordância nominal, né? Cuidados familiares, e não, eu não consigo escrever um E aqui, mas é um E, gente. Ai, meu Deus. Cuidados familiares, e não cuidados familiar, né? Como ela escreveu. Além disso, ela vai ter erro de paralelismo sintático quando ela faz assim. Assim faz necessário analisar como a ausência de cuidados familiares e como uma banalização do tratamento reforçam a existência desse problema. Ela fala assim, como a ausência e como há uma banalização. Esse uma não está aqui. Então, para ela não cometer esse erro de paralelismo, né, de ter duas estruturas assim de forma não paralelas, ela tinha que tirar esse uma aqui, né? Ou então colocar uma aqui, uma ausência também, para ter esse paralelismo adequado, né? Ele vai ter erros de ortografia, né? Quando ela fala assim faz necessário analisar, como aqui ela não queria dizer no sentido de haver, né? De existir, mas ela queria dizer só o artigo a, o artigo mesmo a, né? E aí ela trocou. Por isso que isso daqui vai ser um erro de ortografia, aqui também da mesma forma. Seria como a ausência de cuidados familiares, né? E como a banalização do tratamento reforça a existência desse problema na sociedade. E ela tem outro erro, né, quando ela fala assim, em função disso, as escolas devem se inserir feiras culturais para que as famílias entendam mais sobre o assunto, com o intermédio de agentes de saúde disponíveis a ensinar sobre a doença, a fim de acabar com o problema. Nesse sentido, assim, de finalidade, né, o afim é separado, não é junto. Afim só vai ser junto quando for no sentido de semelhança, né? Coisas afins, coisas semelhantes, parecidas. Então, 2, 3, mais ou menos 6 erros, né? Então, 120. E aí, agora a gente vai lá para a competência 2. Né? Na competência 2, a gente avalia o quê? É avaliado se o candidato consegue compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Ou seja, aqui a gente vai avaliar o quê? Compreensão da proposta de redação, né? Aplicação de conceitos das várias do conhecimento e dentro dos limites estruturais a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Basicamente, a gente vai avaliar três coisas. Compreensão da proposta, ele fugiu ao tema, ele tangenciou, ele compreendeu bem o tema, ele utiliza conceitos das várias áreas do conhecimento no texto dele, ou seja, tem um repertório sociocultural adequado. E, além disso, a gente avalia se o candidato consegue ter a estrutura do texto dissertativo argumentativo, ou seja, se tem tese, se tem argumentos, se tem proposta de intervenção. E aí, gente, na competência 2, né, eu avaliei como 200 a competência 2 dela e a gente vai ver o porquê, né? Com relação à compreensão do tema, como eu falei lá no início para vocês, né, ela tinha que falar da depressão, dos impactos e desses impactos, né, na sociedade brasileira, desses três elementos, né? E aí ela fala, né, no texto dela, por exemplo, ela fala quando ela diz assim: à vista de tal preceito, a depressão ordinariamente não é tratada com rigidez,
o que configura uma chaga social que demanda imediata resolução. Não é uma chaga social, um grave problema social, né? Por exemplo. E com relação à estrutura do texto dissertativo e argumentativo, realmente ela tem tese, tem desenvolvimento das ideias, né? E tem proposta de intervenção, né? Ela traz esses elementos, né? E aí, com relação ao repertório sociocultural, que é um conhecimento das várias áreas, né, que o estudante traz para o texto dela, eles avaliam lá no Enem um repertório bom, né, tem que ser legitimado, pertinente e produtivo. Beleza. Repertório legitimado é um repertório que tem embasamento, tem fundamentação em alguma área do conhecimento. Ou seja, sei lá, é um repertório que vem da filosofia, vem da psicanálise, vem, sei lá, da geografia, do jornalismo, do cinema, né? É um repertório que tem um embasamento em alguma coisa. Pertinente é um repertório que tem relação com o tema. Antes de você fazer a relação, você já tem relação com esse tema. Por exemplo, se você citasse nessa redação, sei lá, aquela série Os 13 Porquês, né? Tem relação com esse tema, né? Ou alguma outra série que falasse sobre depressão ou tivesse algum impacto, alguma relação com isso, né? Ou então, alguma relação com o impacto, alguma relação com a sociedade brasileira, né? Se você pensar em um repertório que fala sobre a sociedade brasileira, também é um repertório pertinente para o tema, né? Repertório. Lembre que pertinência está relacionada ao tema. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Olha aí que letra linda. Pronto. Tem pertinência ao tema, né? Tem relação com o tema. E produtivo vai ser um repertório que vai contribuir para a sua discussão específica, vai contribuir para a sua tese, para os seus argumentos, né? Então lá na redação dela, ela traz alguns repertórios, né? Thomas Hobbes, traz o Emílio Durkheim e traz a Constituição do Brasil, né? Todos são repertórios legitimados, né? Seja pela filosofia, né? Sociologia, seja pela história ou pelo direito, né? Seja mais pelo direito, a Constituição, repertório legitimado. Desses três, eu avaliei como pertinente assim, a discussão específica mais a Constituição brasileira, né? A Constituição Federal, que se relaciona com a sociedade brasileira. E eu também avaliei como produtivo, né? Como contribuindo para a argumentação dela a Constituição, o repertório que ela utiliza da Constituição Federal, né? Que ela fala da banalização da doença, né? E que na Constituição existe assim, né? Pelo menos teoricamente, que todo mundo deve ter acesso à saúde pública, né? Essas coisas. Beleza. Isso é um repertório legitimado, pertinente e produtivo. Então, até aqui ela já tem 320 pontos, né? Já tem 320 pontos nessa redação. 320 não, gente. 360 pontos, né? Porque a matemática não é meu forte. Beleza. Vamos lá para a competência 3 agora. Competência 3, ela é descrita assim: selecionar, organizar, relacionar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E aqui, basicamente, nessa competência 3, a gente vai avaliar o quê? Vai avaliar o planejamento textual e vai avaliar o desenvolvimento das ideias. Ou seja, a gente vai avaliar se o planejamento textual do estudante, a organização do texto dele está boa e se ele consegue explicar bem as ideias dele, né, o ponto de vista dele. Em relação ao planejamento textual, por exemplo, a gente já vê que no texto não existe uma coerência, não existe nessa incoerência, tanto com relação dentro do texto, com relação ao mundo, né? Por exemplo, ele não coloca um argumento e depois diz que esse argumento está errado, né? Não defende o argumento e depois diz que o argumento está errado. Então, não tem nenhum problema com relação à incoerência. Cada argumento é desenvolvido em um parágrafo específico, né? Lá no parágrafo 2, no parágrafo 3, e as propostas de intervenção combatem esses problemas, né, que foram apontados, né? Então, com relação ao planejamento textual, tá de boa, tá tranquilo. Com relação ao desenvolvimento das ideias, eu já consigo assim entender alguns problemas, né? Em alguns momentos, ela coloca algumas ideias e não explica, né? Por exemplo, em algum momento lá, se não me engano, no segundo parágrafo, ela fala de poder de influência, mas não diz que poder é esse, né? De quem é que vem esse poder? Poder de influenciar quem? De influenciar a fazer o quê, né?
fala depois de argumentos inferiorizantes, mas não diz quais são esses argumentos, né, inferiorizantes. Enfim, em alguns momentos, tanto no parágrafo 2 quanto no parágrafo 3, essa pessoa não, esse redator, né, não desenvolveu bem as ideias dele, né? Em alguns momentos não deixou explícito, né? Não explicou bem o que isso queria dizer, né? Por isso 160 na competência 3. Na competência 4, a gente já vai avaliar o domínio dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ou seja, é como se na competência 3 a gente avaliasse o texto no plano mais das ideias e na competência 4 a gente avaliasse o texto na sua materialidade, ou seja, lá nos elementos linguísticos que fazem com que essas ideias se relacionem. Beleza? E aí, basicamente, a gente vai avaliar dois âmbitos dessa questão, né? Para vocês alunos, a gente sintetiza nisso, né? Para ficar mais claro. A gente avalia a repetição de palavras e a utilização de conectivos. Com relação à repetição de palavras, eu peguei só a palavra depressão, porque é a palavra assim, mais central para o texto, né? E aí fui vendo como é que esse redator, essa redatora, retomava esse elemento ao longo do texto, né? E aí, no primeiro momento, essa pessoa fala depressão, depois fala problema, aí volta depressão, depois fala tal questão, depois depressão, dá, né, a depressão, o assunto, a doença, o problema, a depressão. Então, essa pessoa fala 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes esse nome, né? Esse referente depressão no texto dela, que é uma quantidade considerável, né? Inclusive em momentos assim muito próximos, né? Como aqui depressão e depois já vem depressão de novo, né? Então é bom vocês sempre utilizarem outros mecanismos, né? Sejam sinônimos, seja hiperônimos, pronominalização, elisão, né? Que são mecanismos que vocês podem utilizar para não repetir palavras. E aí já tem esse problema, né, de repetição de palavras. E aí, com relação à utilização dos conectivos, a gente avalia, por exemplo, se a pessoa utiliza bem esses conectivos, né? E aí, sim, ela utiliza bem, só tem uma inadequação, né? Que é lá no em suma. O em suma, esse conectivo ele vai dar a ideia de síntese, né? De resumo, mais ou menos assim. Mas só que a ideia, assim, que ela passa no texto dela é que lá na proposta de intervenção ela vai fazer alguma coisa em decorrência dos problemas apontados, vamos dizer assim, né? Então, a realização da proposta é quase como se fosse uma consequência daqueles problemas, né? Então, conectivos assim que tem mais esse grau assim, né, de finalização do texto são com isso, portanto, né? Então, em vista dos argumentos apresentados, são bons conectivos para esse último parágrafo, né? Então teve esse problema, mas aí eu pergunto, ela utiliza os mecanismos linguísticos, os conectivos, de forma variada? Sim, utiliza de forma variada, né? E aí, tanto no parágrafo quanto entre parágrafos, sim também, porque lá para o Enem, o estudante ele tem que fazer essa conexão entre os parágrafos, dentro do parágrafo, mas também entre os parágrafos, né? É quando você coloca lá no terceiro parágrafo um além disso, um também, né? Coloca lá no quarto parágrafo um portanto, sei lá, em vista dos argumentos apresentados, né? Quando você cria essa relação que eles chamam de uma relação vertical no texto, né? Uma relação vertical no texto, não só uma relação horizontal. Beleza, 160. Vamos lá para a competência 5, né? A competência 5 trata da proposta de intervenção, né? A gente avalia se o candidato consegue elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, né? Então, assim, sempre preste atenção nesses direitos humanos, né? Para que não tenham nenhum problema. Antes, quando você feria os direitos humanos, né? O texto era todo zerado, né? Mas e depois de 2018, se não me engano, só é zerada a competência 5, né? Infelizmente. E aí, lá na competência 5, eu dei 200 para essa pessoa, para esse redator. E aí, gente, sempre lembrem, assim, competência 5, na redação tem esses 5 elementos, né? O quem, o que, o como, para que e o detalhamento. Se a pessoa tiver, por exemplo, 3 elementos, 120 pontos, 2, 80 pontos, 4, 160 pontos. E aí, vamos imaginar que vocês fazem, como essa pessoa fez, duas propostas de intervenção. Lá para o Enem, a nota que vai ficar é a nota da competência da proposta mais bem elaborada, né? Então, se você tem uma proposta 200 e uma 120, a que vai valer
é a de 200, né? Aqui eu peguei só acho que a primeira proposta que ela fez, né? Que ela diz quem vai fazer, né? O problema, a proposta, né? Que são as escolas, o que é que vai fazer, inserir feiras culturais, né? Como vai fazer, né? Que vai ser com intermédio de agentes de saúde, né? Com auxílio desses agentes de saúde. Para quê? Qual a finalidade disso? Para que as famílias entendam mais. E o detalhamento, ela coloca esse a fim de acabar com o problema, né? Aí a gente chama um detalhamento por desdobramento do efeito, né? Porque aqui ela coloca dois detalhamentos. Primeiro, duas finalidades. Segundo, né? Segunda finalidade. E essas finalidades têm uma relação de causa e consequências, vamos dizer assim, né? Porque, primeiro, ela vai fazer isso para que as famílias entendam mais, ou seja, é um efeito mais imediato. E aí, um efeito a longo prazo, a consequência disso, né? Seria acabar com o problema, né? Então, seria um efeito mais a longo prazo. Então, gente, somando tudo, né, dá 880, competência 1, 160, 2, 200, 3, 160, 4, 160 e 5, 200. Dá uma redação boa, né, com 880, uma nota boa, mas que por algumas coisas pode ser bem melhorado, né, principalmente aqui na competência 3 e na competência 4, né, pode melhorar bem, de forma bem mais rápida, né. E aí, gente, eu tirei a redação daqui, né? Dessa redação online, que vocês podem conferir para ver outras redações e tal. E é isso, gente. Obrigado assim, por assistir o vídeo. Espero que vocês gostem, né? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o aprendizado de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, né? Alguma coisa, quer falar comigo, tá aperreado e quer falar comigo sobre a redação, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, né? @FernandoGlebe. E é isso, galera. Valeu, tchau!